A história se repete. A irônica conexão entre os Cavaleiros Templários e os eventos do 08.01. No glorioso palco do poder medieval, uma farsa se desenrolou que faria até o mais sábio dos monges revirar os olhos. Um melodrama de conspiração, poder e injustiça que encontra ecos nos eventos dramáticos do 08.01, em suas confusas e risíveis narrativas. Neste devaneio histórico, vamos desbravar as surpreendentes semelhanças da vida em A Queda Espetacular e Absurda da Ordem dos Cavaleiros Templários, o circo jurídico e a maior palhaçada legal da história, e do 08.01. E a maçonaria, nesse teatro todo, sabia dessa farsa? Seria possível relacionar as palhaçadas do passado com a tragicomédia que vimos há um ano? Vale a pena conferir, para rir das lições sobre poder, manipulação e justiça. Acompanhe aqui a minha primeira thread. Hoje o mestre abre as páginas da história aqui no X. Todo mundo já ouviu falar dos Cavaleiros Templários, mas para ter noção desta farsa, é essencial conhecer uma figura. Se você já conhece, pule esta parte, mas se não, aqui vai uma breve introdução do último patriota, digo, grão-mestre dos Cavaleiros Templários, Jacques de Molay. Esse francês barbudo, que mais parece um tiozão do Zap e nasceu em 1244, é um mistério da infância-família, porque só virou celebridade aos 21 anos, ao entrar para a Ordem dos Cavaleiros Templários. Com 40 anos, estou aqui ainda tentando ser notado pela minha própria família, mas vamos em frente. O tal Jacques se destacou na empresa, lutou em várias cruzadas tensas, e tinha amigos até entre os inimigos. No Oriente Médio e na Europa, de Molay era um figurão, até que aos 54 anos, 1298, o careca Jacques, o mestre das romarias, depois de inúmeras cruzadas, foi promovido a grão-mestre da ordem. Ser grão-mestre é basicamente como ser o CEO da bagunça toda. Há muita conversa sobre ele, e aqui estamos nós em 2024, assistindo outras cruzadas. Então, quem sou eu para questionar a lenda do cara? No próximo post, começa o verdadeiro espetáculo. Mas, olhando aqui para Jacques o Demolaidor, você não se pergunta, será que esse ancião foi realmente vítima de uma armadilha? Bora lá! E aqui estou, refletindo se alguém realmente vai se dar ao trabalho de ler isto. Mas se estás aqui, meu caro, devo questionar, tens uma afeição por teorias da conspiração? Ou és apenas um entusiasta de enredos complexos? Deixe um comentário para saciar a minha curiosidade. Esta é minha primeira investida no mundo das treais, e espero que não seja a última, se você suportar, é claro. E deixe um like para mostrar seu amor. Mas, sem mais delongas, mergulhemos nesta narrativa bombástica. Primeiro ato. O plano de uma armadilha histórica. Em uma sala que mais parecia um covil, repleta de mapas e documentos, a conspiração contra os Cavaleiros Templários era orquestrada com a precisão de um relógio suíço. Rei Filipe IV da França e Papa Clemente V, esses dois, cabeças gordas do poder da época, junto a seus conselheiros, delineavam um plano tão sinistro que faria Maquiavel se sentir um amador. Vale frisar, meus caros, uma guerra de sombras e enganos. A armadilha estava montada. Os Templários seriam chamados à França, e de lá, direto para a masmorra. Para entender a magnitude da emboscada armada para os Templários, basta pensar em mistérios envoltos em motivação monetária. Veja casos como Marielle, Celso Daniel, PC Farias, Odete Reutemann, Jorge Tadeu, mortes envoltas em mistério porque os mandantes conhecem o jogo do poder. O destino dos Templários foi selado muito antes deles tomarem o golpe fatal. E aqui está o pulo do gato, a jogada mestra que nem o Batman poderia escapar. Planejando a emboscada estavam os três poderes da época, que vou detalhar para sua compreensão. King Felipe, o belo em trapaças. Isso sim, o King era o poder executivo deles, não apenas um PR, mas um verdadeiro monarca. Lembre-se, esta era a época da Santa Inquisição, assim, tempos de poderes abalados. Pope Clemente V V de vamos deixar quieto, este aqui era o grande articulador, detentor do poder religioso, aquele poder que até Maquiavel temia. Mas aqui vem o fator X. Durante a Inquisição, os papas também exerciam o poder judiciário. Imagina só, se a Luísa Melt denunciasse ao Papa por ter uma capivara, sim, o animal simpático, não aquela outra capivara das delegacias, você estaria frito sem nem ter um cachorro para correr atrás. E também estavam presentes os generais de guarda e os nobres, os melancias e os globalistas deles, que eram basicamente as forças armadas com seus patrocinadores, sugar daddies, porque os nobres financiavam o poder militar com homens e recursos. Então, lá estavam eles, os macacões da bola azul, todos juntos, tramando prender os monges celibatários em vestidos, cujo símbolo nas moedas era dois monges aconchegantes no mesmo cavalo.
Só isso já mostra que eles não queriam confusão alguma. E os bem-relacionados King Felipe IV e seu Pope particular, Clementão V, eram os cúmplices na injustiça, cegos pelo poder e pela ganância. Prelúdios do golpe. Mas eles arquitetavam um golpe. Um grande golpe nos ovos dos templários, diga-se de passagem. Nas sombras da sala, as figuras conspiratórias debatiam cada detalhe do plano. Havia um entendimento tácito de que as ações a serem tomadas seriam desumanas e sem precedentes, mas necessárias para os seus sórdidos objetivos. Saberíamos apenas depois o que foi planejado nessa reunião da Cúpula Vermelha da sexta-feira 13. O segundo ato. Mas eles arquitetavam um golpe. Um crime escolhido a dedo, carregando o peso da condenação tanto espiritual quanto terrena. Para Filipe IV e Clemente V, não bastava apenas derrubar os líderes da ordem. Era essencial condenar a instituição inteira, marcando-a com o estigma de traição e desonra. O King e o Pope, unidos em sua voracidade, não se deixariam limitar por trivialidades como moralidade ou ética. O dia está chuvoso, o clima, tenso. Novelão da porra, né? E essa intriga, meus amigos, seria o prelúdio de um dos julgamentos mais infames da história. Uma lição sobre como o poder pode ser abusivamente usado para manipular, condenar e destruir, independente da verdade ou da justiça. Prelúdios do Fogo. Um radical golpista para chamar de meu. Era uma fria manhã de outono em 1307, quando o destino dos Cavaleiros Templários, uma espécie de elite medieval com mais segredos que uma novela das 8, foi selado. Sob o pretexto de justiça, uma farsa jurídica se desenrolava, um espetáculo digno de ópera bufa que ensinaria ao mundo lições sobre poder, ganância e a manipulação da verdade. A ganância. Sempre ela. Mais adiante verão que a trama desemboca nos bolsos dos Colarinho Branco e nosso amigo Jaque vira um fantasma vingador, embora a verdade sobre a inocência dos Templários só tenha vindo à tona recentemente, cara de decepcionado mas aliviado. Em meio à opulência gótica de uma sala ornamentada, os Templários, com seus mantos brancos e cruzes vermelhas, encaravam seus acusadores, o King, Rei Filipe IV da França e o Pope, Papa Clemente V. Uma dupla de autoridade tão inquestionável quanto a combinação de pizza com ketchup, ou do executivo com o judiciário, uma verdadeira união de coroa e das leis da igreja em um desfile de poder. O terceiro ato. Uma acusação e um rótulo de marcar patriota. Mas qual seria a acusação perfeita para jogar os monges guerreiros na masmorra? Os caras sabiam que não podiam condenar apenas os líderes dos Templários individualmente, isso seria tão eficaz quanto usar um guarda-chuva para parar uma avalanche. Era necessário algo mais maquiavélico, algo que derrotasse o CEO, o CIO, o COO e o CFO, todos juntos. Pegar só o Jaque de Molay seria como gastar bala da PF à toa, para depois lidar com seus fiéis cavaleiros acampando na porta do castelo, cantando e dançando. Era necessário que a ordem inteira fosse considerada culpada, uma estratégia digna dos melhores roteiristas de telenovela. Isso não lembra nosso atual King Lula? Dedo indicador apontando para a direita, temos que derrotar o bolsonarismo nas ruas. Surpreso, querido leitor. Para acusá-los, era necessário um plano tão diabolicamente astuto que faria o professor de La Casa de Papel parecer um amador. Então, o nosso rei, junto com seu papa, tiveram uma epifania digna de um filme de Hollywood. Clementão V, o papa, sugeriu: o único crime que pode nos ajudar é heresia. Caracas, heresia. Poxa, Clementão. Naquela época, ser acusado de heresia era como ser marcado com um alvo gigante nas costas. Podemos dizer que, naquela época, o herege era o antigo fascista. Ser acusado na Rede Globo deles por heresia era equivalente a ser acusado de terrorismo e ataque ao Estado Democrático nos dias de hoje. Crime que daria um grande poder ao Clementão. Sentiu o drama? Heresia, um crime tão vago quanto conveniente, perfeito para destruir reputações e acumular riquezas. Este julgamento, no entanto, era mais do que uma simples disputa por terras ou dinheiro. Era um símbolo do que acontece quando instituições destinadas a proteger e servir ao povo são corrompidas, tornando-se armas contra aqueles que desafiam o status quo. Mas, quem eram os templários de verdade? Heróis, vilões, milicianos armados, extrema-direita bolsonarista, apoiadores do mito, radicais golpistas, ou simplesmente vítimas de um jogo de poder maior do que eles? Perceba como é difícil definir a inocência quando o Estado te considera um inimigo. Neste caso, a história provou que eles eram inocentes. Mas, na época, queimaram a reputação dos templários, arruinando suas vidas para sempre. Entende o que quero dizer?
E o que essa história distante nos ensina sobre os eventos atuais, onde narrativas e julgamentos parecem igualmente carregados de intenções ocultas? Sinceramente, eu não escrevi tudo isso só para ser uma thread popular. Quero que sua curiosidade sobre o julgamento dos Templários te inspire a refletir sobre como as lições do passado ainda ecoam em nossos dias, especialmente ao analisarmos eventos recentes como os de 8 de janeiro de 2023. A história, meus caros, é muitas vezes um espelho onde as imagens do passado e do presente se confundem, revelando verdades desconfortáveis sobre a natureza humana e o poder. Irmão, cara citer, ou caro frater, o que estava realmente em jogo não era justiça divina ou terrena. Esta novela dos infernos começou porque Filipe IV, junto com seu Papa Pop, armaram uma cilada para os Templários. E por quê? Por mulheres e dinheiro. Guerra. KKK era só por dinheiro, porque, segundo consta, Templários tinham voto de castidade, embora isso seja discutível. Você sabia? O que se diz é que os vovos das cruzadas estavam nadando em ouro. Faziam negócios, sem mutreta, com judeus e árabes e daí veio a inveja, já que se lucravam em cima deles dinheiro com asas, cara com dinheiro na boca. Ah, esqueci de mencionar que o apelido de King Felipe era Felipe, o Belo. KKK é sério, como cantor belo, devendo grana para Deus e o mundo. Encerrando o terceiro ato, deixo a você um conselho reflexivo do meu avô: a vida não é só todinho gelado. Prelúdios do fim. Propaganda e perseguição, preparando o terreno como as narrativas do julgamento. Uma epopeia medieval de fofocas e conspirações. Antes de mergulhar nesse teatro, atenção para esta pérola. Antes do dia D, o rei Filipe IV, também conhecido como King Beautiful, e o Papa Clementão V, o juiz supremo da época, juntamente com seus asseclas e escribas, começaram a espalhar boatos e mentiras sobre os Templários. Uma jogada de mestres, digna de uma série da Netflix. Eles tinham o descaramento de prever tudo. Então, a cúpula do PT, perseguidores dos Templários, arquitetou um pacotão da difamação e soltaram para os influencers da Idade Média. Esses caras sabiam que, uma vez que as acusações caíssem no colo do povo fofoqueiro do inferno, as narrativas criadas deixariam o povo francês tão cego, que só enxergariam a versão oficial do gabinete da morte do rei Filipe IV. E assim, como likes em série, fico pensando como o povo espalhava fofoca rápido naquela época sem a choquei cara com olhos virando. A narrativa foi comprada, e em toda esquina, de botecos a emissoras de TV globais da época, só se falava no que o King e o Pope diziam. E onde passavam os Templários, o povinho apontava. Olha eles, amiga, os hereges. Radicais golpistas. E o que é radicais golpistas? Mon amour. É faxista, Amélie. Você não assiste o Jornal Nacional? A sustentação do roteiro. A logística de uma condenação em massa. E, para além da campanha de desinformação, outra fase importante do plano se desenrolava: a execução da operação logística. De Mola era correto, reservado, um excelente amigo, leal, sincero, bom de briga e um mestre humanitário. Tinha muitos amigos de verdade. Assim, eles sabiam que seria difícil pegar um cara era honesto, um velho que tinha frieza de Bíblia com uma mão e com a outra quebrar ladrão na porrada. Vale destacar que há quem diga que o King e o Pope tinham aversão a Jacques de Molay porque ele era o 22º grão-mestre da Ordem do Templo. Ah, e o honrado Jacques odiava a Sexta-feira 13, o dia que começou seu azar. Eles sabiam que seria difícil pegar o de Molay, porque o cara era honesto, um velho que passava o dia lendo a Bíblia e quebrando o ladrão na porrada. Assim o Pope reuniu todos os seus juízes para atuarem no golpe. E o King, as Forças Armadas do Reino, uma mistura de PF, civil, rodoviária. Aí entrou em ação a etapa que complicou de Molay: perseguição aos aliados e possíveis aliados. Já que era tipo BOP, só que da polícia religiosa, sabiam que de Molay era um osso duro de roer. O cara era honesto, um verdadeiro cavaleiro da justiça, mandando bandidos pra cadeia e mantendo o clero na linha. E ainda por cima, era um mago das finanças, um banqueiro medieval que até o rei devia dinheiro. Mas veja só, o rei e o papa não gostavam do de Molay porque ele era o chefão dos Templários, e para piorar, odiava Sexta-feira 13. Sério, a má sorte dessa data começou com ele mandando essa superstição para as cucuias. O grande truque foi perseguir todos que tinham qualquer ligação com os Templários. Se você conhecia o de Molay, os capangas do rei vinham te dar uma visitinha amigável, só que ao invés de café, ofereciam um passeio até a prisão. O rei e o papa jogaram sujo. Usaram todos os truques do livro do PT: perseguição aos Templários, chantagem, ameaças, promessas de liberdade para prisioneiros, exílios, heranças confiscadas, tudo para isolar e enfraquecer de Molay e seus leais Templários.
As trombetas do arauto. O dia D, com D de despotas. E finalmente, o dia D chegou, e a França parecia um formigueiro de acampamentos em frente aos QGS medievais. Era o 08.01 da Idade Média, e rei e papa estavam além do seu tempo, maquinando como verdadeiros estrategistas. No grande dia, houve uma operação de prisões em massa, executada com a precisão de um relógio. As forças do King, o Belo, ao som de Soweto e vestindo as cores da coroa, capturaram os templários de surpresa, mostrando que ninguém estava salvo. Esta operação não era apenas uma demonstração de força militar, era um show de logística e estratégia. As prisões simultâneas em vários locais mostravam o alcance e a influência do rei e do papa. Os templários, pegos de surpresa, foram rapidamente algemados e levados para as masmorras. Para os templários, o dia D significou desastre, desgraça, desespero. O King Tim pensou em tudo. E essa logística perfeita garantiu espaço nas masmorras para milhares de cavaleiros. Mas não parou por aí. O time do King tinha cérebro. Eles tinham um gabinete de influenciadores avant-garde. E todos os grandes meios de comunicação do governo, que na época eram chamados de escribas, estavam a postos, até quem estava de férias teve que voltar para o plantão. Era um exército de comunicadores, disseminando a narrativa oficial por toda a França, garantindo que todo mundo soubesse. Os templários agora eram o inimigo público número 1. Neste caos orquestrado, os templários foram pintados como bandidos, traidores da monarquia, inimigos do Estado. A eficácia dessa campanha transformou a percepção pública e angariou apoio para o dia fatídico. Então, no dia D, a França viu uma das operações mais impressionantes da Idade Média, com as forças do rei se movendo rapidamente para capturar os templários, surpreendendo-os em suas próprias fortalezas e durante suas jornadas. Essa operação não era apenas um golpe de força, mas um espetáculo de logística e estratégia, planejado com a precisão de um relógio suíço medieval. A magnitude das prisões, realizadas simultaneamente em diversos locais, foi um verdadeiro tapa na cara dos templários, que mal tiveram tempo de reagir. O dia D para os templários significou o fim de uma era, a desintegração de uma ordem que já foi poderosa e respeitada. E para o rei e o papa, foi uma demonstração de que eles estavam dispostos a fazer o que fosse necessário para manter seu poder e eliminar qualquer ameaça. E é assim, caros leitores, que a história nos mostra. Quando se trata de poder e manipulação, os métodos podem mudar, mas a essência permanece a mesma, seja na Idade Média ou nos tempos modernos. A história é um ciclo, e nós somos apenas espectadores, assistindo os mesmos dramas se desenrolarem de capas e espadas para ternos e gravatas. O fim e as cenas dos próximos capítulos. O dia D, com D de desgoverno. O dia D chegou e com ele os prenúncios de suas consequências. Uma virada épica com um toque de drama medieval. A sexta-feira 13 de outubro de 1307 entrou para os anais da história como o dia em que o teatro jurídico alcançou seu ápice de inovação e espetáculo. E fica ainda mais fantástico porque, ao raiar do dia D, uma sexta-feira 13, ironia do destino, não. O King do PT, perseguidores do Templários, tinha todo o aparato legal para estabelecer a lei e a ordem na França, como se estivessem em um episódio de Game of Thrones verde e amarelo. Toda a força do Estado estava mobilizada, desde a PF até a Guarda Nacional, todos prontos com a ordem de prisão assinada pelo Rei Belo, e com o aval legal do Tribunal Superior, ali representado pelo próprio Papa Clementão V. Era o dia de vitória da monarquia contra os terroristas templários. As forças militares, que antes tinham os templários quase como irmãos, agora viam a maré mudar. E quem causou essa reviravolta? Os próprios templários, que se esqueceram de como jogar o jogo do poder. As prisões sem anistia foram um marco, tanto factual quanto jurídico, e cada ordem de prisão vinha com uma carta de explanação, o Decreto de Intervenção Federal Medieval, assinada pelo King IX. Jacques de Molay, o nosso bom e velho Jack, junto com seus companheiros, foram algemados e desfilados pelas ruas de Paris, sob os olhares misturados de apoio e reprovação. Suas expressões oscilavam entre desafio e choque, um verdadeiro teatro das emoções. Este espetáculo não era só justiça sendo feita, era um show de força e um aviso aos desafiadores da autoridade real e eclesiástica. A imagem dos templários acorrentados era um símbolo potente da queda de uma das ordens mais influentes da era. O processo que se seguiu durou 7 anos. Olha aí. @Jair Bolsonaro. Uma lição de eficiência medieval, marcado por julgamentos, torturas e execuções, culminando na extinção dos templários. A apatia da sociedade francesa frente às ordens cruéis e arbitrárias do rei e do papa foi chocante, um sinal claro de como a narrativa do poder pode cegar e silenciar as massas.
Ninguém se atreveu a criticar o King 9 e o Pope X, que provavelmente também fizeram uma festa da monarquia com tudo pago pelo contribuinte. A facilidade com que a população comprou essa farsa mostrou que a narrativa havia sido bem sucedida, preparando o terreno para as execuções sumárias. E então, o cadafalso foi erguido na Praça da Notre-Dame, em Paris, onde Jacques de Molay enfrentou seu destino final na fogueira. Suas últimas palavras amaldiçoaram seus acusadores, lançando uma maldição que ressoaria através dos séculos. Pela corrupção, vocês serão amaldiçoados até a 13ª geração. Este evento não marcou apenas o fim de uma era para os Templários, mas também projetou uma sombra duradoura sobre aqueles responsáveis por sua queda. Uma sombra de corrupção e maldição que, segundo a lenda, assombrou seus descendentes por gerações. E assim, meus caros, concluímos esta saga medieval, uma história de poder, traição e manipulação. Uma lição atemporal sobre como os poderosos podem distorcer a justiça para seus próprios fins, e como a história, muitas vezes, não é nada mais do que uma narrativa conveniente para aqueles que detêm o poder. Na verdade, esta história é um lembrete de que, às vezes, os vilões usam coroas e mitras, e que as maiores injustiças podem ser cometidas em nome da lei e da ordem. Que a maldição de Jacques de Molay sirva como um aviso aos que brincam com o fogo do poder. Às vezes, as chamas podem voltar para queimá-los. As chamas de um ciclo eterno. Sempre após a noite escura da alma, o sol da liberdade resplandece. A justiça dos Templários e as lições para o presente. 400 anos depois, Molay ainda dá risada. A justiça por de Molay começou com suas últimas palavras, mas se o Papa Clementão V e o rei Filipe IV, o Orrabeelo, soubessem que maldição de injustiçado cola como supercola, talvez tivessem pensado duas vezes antes de queimar o pobre Jacques. Ali, condenado à fogueira, Jacques de Molay, o grão-mestre dos Templários, proferiu suas últimas palavras antes de virar churrasco. Pela corrupção, vocês serão amaldiçoados até a 13ª geração. E enquanto J. Ashes virava cinza, seu legado incendiava a sede por justiça daqueles que não aguentam mais ver a corrupção desfilando de braço dado com cinismo. Aquele crime cometido pelo poder estabelecido, movido pela ganância desenfreada, virou uma maldição que, como um bumerangue, voltou para acertar o Papa e o rei, mostrando que a justiça divina tem um senso de humor peculiar. E olha só, 4 séculos depois, a conta chegou para a descendência de Filipe IV. Em 1793, na Revolução Francesa, o último rei descendente de Filipe IV encontrou seu destino final sob a lâmina da guilhotina. Dizem que um homem do povo, como um patriota medieval, se aproximou do cadafalso, enfiou a mão no sangue do rei Luís XVI e gritou: Jacques de Molay, você foi vingado. Um momento de justiça poética que nem o melhor roteirista poderia inventar. A saga dos Templários, embora tenha terminado em tragédia, transcendeu a própria existência medieval deles. Eles viraram símbolos de coragem, devoção e, ironicamente, de mistério e teorias da conspiração. As lições de seu julgamento e queda ainda ressoam hoje, nos lembrando das consequências nefastas da corrupção, da manipulação da verdade e do abuso do poder. A aura de mistério que envolve os Templários inspirou de tudo, desde obras de ficção a sociedades secretas reivindicando sua herança. Eles representam a eterna luta entre poder e verdade, justiça e manipulação. Ao refletirmos sobre os Templários e os eventos atuais, vemos o reflexo das mesmas batalhas e desafios. Suas histórias são uma aula sobre a natureza humana, o anseio pelo poder e a importância de estar sempre alerta contra as injustiças. Os Templários se tornaram mais do que personagens históricos, são emblemas de uma história sempre atual. Eles nos lembram de que, apesar da mudança dos tempos, as lições da história permanecem, ecoando através das eras e nos oferecendo orientações para o presente e o futuro. Às vezes, os efeitos não valem a causa. E há quem acredite que a maldição do número 13 de Jacques de Molay ainda perdura, mantendo vivo o espírito de justiça dos Cavaleiros Templários. Pensem nisso. Até hoje, a história dos Templários nos desafia a olhar além das aparências e a questionar as narrativas convenientes do poder. Em homenagem a de Molay e aos Templários que tombaram pela injustiça e ganância, lembremos das palavras de São João Apóstolo, inspiradas pelo Espírito Santo. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3:19. Que aqueles com ouvidos para ouvir, escutem. Em 2024, a luz da verdade ainda brilha, apesar das trevas da manipulação e do poder. A história dos Templários não é apenas um capítulo distante, é um espelho refletindo as lutas e desafios que continuamos enfrentando hoje. A verdade vencerá.